Alô, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo vai falar um pouquinho sobre a expansão dos Estados Unidos ou desenvolvimento dos Estados Unidos, na verdade, o que foi os Estados Unidos no século XIX, beleza? Seguinte, quando a gente fala dos Estados Unidos no século XIX, nós temos dois momentos específicos, tá? Lembrar que a independência dos Estados Unidos se deu ainda no século XVIII, certo? Essa independência, ela vai fazer com que nós tenhamos ali na costa oriental, do atual Estados Unidos, a formação das 13 colônias inglesas na América do Norte. Com certeza vocês já estudaram isso. E a partir do momento que é consolidada essa independência, vem outra questão: como vai ser expandida essa colonização, para o oeste, o que nós chamamos de marcha para o oeste, tá certo? Lembrar que essa marcha para o oeste teve dois momentos específicos, lembrando que eu sempre estou falando sobre o século XIX, tá bom, galera? O primeiro momento, nós temos ali a Corrida do Ouro. Imagina só vocês, que foi difundido no século XIX nos Estados Unidos, entre essas 13 colônias, tá? Que acharam minas de prata na Califórnia, ou seja, no extremo oeste dos Estados Unidos. Então, começaram a debandar para lá, começaram a migrar várias pessoas para aquela região. Consequentemente, vai fazer com que essa colonização comece a partir desse momento. Outro momento também que é importante é exatamente, de fato, a colonização desse oeste, que inclusive vai ser incentivada por vários mecanismos ideológicos que eu vou falar já nesse vídeo, que é importante para a gente entender essa colonização. Mas lembrar que a própria União, tá? O próprio governo norte-americano já era independente, da Inglaterra, incentivou que os colonos pudessem partir para o oeste, certo? Outro momento importante também, outro destaque nesse século XIX, é exatamente o crescimento populacional dessa região, os Estados Unidos, ou a região que vai dar origem a esses Estados Unidos, vai ter um boom demográfico muito grande, até porque as pessoas começaram a chegar no intuito de poder colonizar toda essa região oeste dos Estados Unidos. E aí vocês devem estar pensando, quais foram os maiores impulsionadores dessa colonização? Eu destaquei para vocês aqui 3. Primeiro, a doutrina do destino manifesto. Existiam várias ideologias que falavam que os primeiros migrantes, ou imigrantes a chegarem na região das 13 colônias, lembrando que eram imigrantes ingleses, tinham o destino de poder difundir a liberdade, de poder difundir a democracia. E aí eles tinham essa obrigação de fazer essa colonização para o oeste. Então essa foi uma das justificativas. Outra, também muito conhecida, é a doutrina Monroe, que a partir de 1823 começou a dizer que os Estados Unidos poderia colonizar qualquer região, tá certo? E por que não incluir nessas regiões essa parte do extremo oeste, certo? E por fim, também muito conhecido, é o Coronário de Polk, que foi a partir do presidente Polk, que fez com que outras regiões, inclusive o Texas, inclusive regiões que eram do México, começassem a ser conquistadas diplomaticamente muitas vezes também com conflitos, por todos esses colonos norte-americanos. Uma observação para você que está assistindo esse vídeo: naquele momento ali, no século XIX, é um momento que a gente vai ter, logicamente não nesse século XIX, mas existem muitas produções que falam de filmes de faroeste ou do velho oeste, exatamente ressaltando essa difusão, essa expansão dos americanos ou desses ingleses, logo nesse primeiro momento, que vão expandir essa marcha, que vão consolidar essa marcha para o oeste. E esse momento é o seguinte: esse é o primeiro momento que a gente fala sobre esse expansionismo norte-americano no sentido oeste do seu território.
Só que depois de consolidada essa expansão, vem a pergunta. Que pergunta, Júnior? Como nós vamos colonizar essa nova região oeste dos Estados Unidos? Por que como nós vamos colonizar? Existiam dois modelos, um modelo nortista e um modelo sulista. Lembrar que o modelo nortista ele era comercial e manufatureiro, não escravocrata. O modelo sulista ele era agrário, exportador e escravocrata. A partir do momento que houve esse expansionismo para o oeste, ou a marcha para o oeste, vem a pergunta: como essa região do oeste ela vai ser colonizada? E aí, como eles não entraram em um consenso, houve, a Guerra de Secessão, certo? Essa palavra secessão, na verdade, diz separação, porque em dado momento os estados do sul acabaram se separando dos estados do norte, e aí houve o conflito entre essas forças da União e as forças dos confederados, tá certo, galerinha? Então, essa guerra de secessão fez com que o norte dos Estados Unidos, entrasse em conflito com o sul. Como o norte ele era maior, tá? Do ponto de vista territorial, tá, galera? E bem mais organizado, ele acabou ganhando esse conflito, mas vale algumas ressalvas aí. A primeira é o sul tinha maior representação. Que norte, Júnior, tá viajando? O sul ele tinha maior representação. E os nortistas não aceitavam muitas imposições, muitas situações que foram criadas, certo? Lembrar que essa medida de separação não foi do norte, e sim o sul que resolveu criar essa união dos estados confederados que deu origem a essa guerra de secessão. Essa guerra de secessão ela foi de 1861 até 1865. Com o término dessa guerra, na atual gestão do presidente Abraham Lincoln, é um cara que inclusive lutou muito para que essa guerra chegasse a um fim, que é uma guerra, uma das poucas guerras, a não ser essa, nós temos só a guerra de independência no território norte-americano. Ele também vai lutar para acabar com a escravidão. Ele era um grande abolicionista. Em 1965 ele consegue acabar isso aí nos Estados Unidos. Só que tem um detalhe: junto com essa guerra de secessão, ou junto com esse fim dessa guerra de secessão, nós temos ali também a criação da KKK. Como assim KKK, Júnior? KKK, na verdade, foi uma organização que era uma organização altamente preconceituosa, altamente racista, que foi fundida, que foi criada com o intuito de massacrar principalmente os afrodescendentes, os negros norte-americanos. Eu estou falando sim da Ku Klux Klan, beleza? Então, lembrar que esse século XIX foi um século de expansão. Os Estados Unidos torna-se uma grande potência, inclusive mundial, tá certo? Mas lembrar também que é nesse século também XIX que nós vamos ter aí um conflito que envolveu o norte e o sul da mesma região, dos mesmos Estados Unidos da América. E por fim, em 1865, eu tenho a criação, de uma organização altamente preconceituosa, que nesse século XIX ceifou muitas vidas, depois deu uma abrandada, mas aí a partir do século XX, quando nós temos a Grande Guerra, ou a Primeira Guerra Mundial, essa organização acabou ganhando muito espaço também. Se você gostou do vídeo, se liga aí, dá essa moralzinha pra gente, aperta esse like e até o próximo vídeo. Valeu, galerinha!